Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão assistindo essa apresentação. O nosso seminário tem como tema principal a mediação didática lúdica no contexto da informática na educação. E a equipe é formada por eu, Edinaldo, a Maria Érica, a Vanessa e a Luzia. Ah, e é isso, vamos dar início à nossa apresentação. Oi, gente, bom dia, sou o Ed e eu vou explicar sobre mediação didática e ludicidade. Antes de tudo, queria pedir desculpa por qualquer ruído no fundo do vídeo. Infelizmente, são coisas que a gente não pode controlar. Mas, enfim, eu vou explicar sobre mediação didática e ludicidade. Então, para começarmos a debater sobre ludicidade e mediação didática, é interessante a gente voltar a conceitos bastante importantes, como o conceito de mediação, de o que é, né, mediação e o que é ludicidade. Pensando nisso, a gente tem que voltar às nossas aulas de psicologia do desenvolvimento e de aprendizagem para estudar um teórico bastante importante que vai falar sobre o conceito de mediação, que é o Vygotsky, né. O Vygotsky, ele vai falar sobre 2 temas bastante importantes, que é acomodação e mediação. Só que aqui no nosso seminário não vamos se ater tanto ao conceito de acomodação, porque não é tão importante para o embasamento teórico do nosso seminário. Enfim, vamos começar, definindo o que é mediação para o Vygotsky, né. O Vygotsky acredita que aprender é conhecer, né. O nosso aprendizado, ele não é transmissível, ele é uma construção humana. O que é que isso quer dizer pra gente? Que diariamente a gente tá trabalhando, diariamente a gente tá construindo interesses, construindo questões, construindo conhecimento que são importantes. Então, de uma certa forma, para ele, aprender é construir, né. E a pessoa aprende quando ela é capaz de, elaborar uma representação social de um objeto na realidade dela, ou, por exemplo, aprender sobre múltiplos assuntos que, interessam para ela. E é interessante a gente falar que essa elaboração que ele faz, que o ser humano faz, ela não é vazia. Por quê? Porque provém dos conhecimentos, provém dos interesses e provém das múltiplas questões que acontecem no dia a dia da pessoa, que fazem com que ela aprenda. E o mais importante, fazem com que o conhecimento seja ressignificado. Pense nessa palavra de ressignificação que mais tarde vai ser bastante importante. Para Vygotsky, a aprendizagem ela é um processo que inicialmente é mediado pela cultura e pela nossa linguagem. E ele vai classificar primeiramente esse tipo de mediação simbólica como mediação cognitiva. Diante disso, a gente pode inferir, né, e com toda certeza, que primeiramente, que o nosso conhecimento ele é ressignificado e mediado pela linguagem. Mediação aqui é uma palavra bastante importante. E aqui é bastante importante a gente colocar o papel do professor, porque a gente viu e a gente vê, na verdade, né, nos nossos estudos, que o papel do professor, ao longo do tempo, ele vem sofrendo muitas influências e vem sofrendo muitas transformações. A gente via que no ensino tradicional, o papel do professor era meramente de estar ali na sala de aula repassando o conteúdo para os alunos, aquela aula mesmo tecnicista, aquela aula mesmo tradicional, de cunho tradicional. E a gente consegue perceber quando acontece essa ressignificação do conhecimento pela nossa linguagem, que o papel do professor muda de um meramente transmissor de conhecimento para um mediador. Ele vai mediar agora a relação entre o aluno e a escola, entre a escola e a sociedade, entre o aluno e a sociedade. Então, o papel do professor nesse processo de mediação é bastante importante porque ele vai ser o mediador de conhecimentos. E, agora entrando, também tem outro, eh, teórico, né, que é o Lenoy, eh eh, que ele dá o nome desse tipo de mediação, de mediação didática, que é o tema que a gente vai falar agora. A mediação didática aqui seria um processo compartilhado, seria basicamente o professor ajudar, eh, ajudar o aluno a crescer progressivamente, digamos assim. Aqui a mediação didática é basicamente aquele estudo compartilhado, é um processo na qual o professor vai ajudar o estudante a adquirir outros tipos de conhecimentos, por meio
de conhecimentos compartilhados. E aqui eu posso até fazer uma relação do papel do professor com a questão da ZDP, que é a Zona de Desenvolvimento Proximal, que também é um conceito bastante importante presente na teoria do Vygotsky, né? Onde a ZDP, ela basicamente ela vai definir aquelas funções, né? Sejam elas cognitivas, sociais e dentre outras, que ainda não amadureceram. Isso significa que elas estão no processo de maturação. Então, o professor seria basicamente o mediador, que é a ZDP, e dentro desse conceito de ZDP, a gente também vê uma zona de desenvolvimento real, que é a que fica antes, e a zona de desenvolvimento potencial. Potencial já refere a gente o quê? Que potencialmente o estudante vai conseguir adquirir. Então, o professor basicamente seria esse mediador, que é ele, a ZTP, entre o conhecimento que o aluno já tem, que é a zona real dele, com o conhecimento que ele pode adquirir, que é a zona de desenvolvimento potencial. E foi isso, gente, basicamente, sobre eh, a mediação didática. Espero que vocês tenham entendido. Daqui a pouco eu volto para falar sobre ludicidade. Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está ouvindo esse podcast. Eu me chamo Érica e, dando continuidade, eu vou falar um pouquinho sobre a mediação didática lúdica no campo da computação. Logo no início do artigo, o autor ele fala que as descobertas da neurociência evidenciam que a inteligência não é só intelectual, também apontam que cada parte do cérebro é usada no desenvolvimento de um tipo de habilidade e que, para o aprendizado racional estrito, usamos uma pequena parcela da nossa potencialidade cognitiva. Então, aqui ele vai falar que quando a gente ativa o nosso potencial criativo e sensório através da mediação lúdica no momento do aprender, a gente vai estar propiciando um aprendizado que vai ser mais integrado, que vai ser mais prazeroso, porque outras dimensões do humano vão ser incluídas além do nosso racional. E isso só vai confirmar a necessidade que a gente tem de utilizar a ludicidade como algo fundamental no processo de ensino-aprendizagem. Inclusive, ele vai falar também que o desenvolvimento de uma mediação didática lúdica no campo da computação não é uma tarefa simples, não é algo fácil, principalmente se a gente considerar o caráter técnico e a complexidade de alguns componentes curriculares do curso, mas ele vai dizer que essa mediação ela é importante e ela é o caminho para que o aluno ele desenvolva uma aprendizagem significativa. Então, após a investigação conduzida no contexto do ensino superior da computação, Massa aponta que os docentes parecem sensíveis para a necessidade de mudanças no processo de ensino-aprendizagem e incluem em seu discurso as dimensões afetiva e lúdica, embora apresentem algumas contradições entre o discurso e as práticas de natureza instrumental. Então, aqui ele vai falar que é importante viabilizar uma formação pedagógica ao docente de computação, para que ele possa disponibilizar um elenco de alternativas que possibilitem uma mediação mais prazerosa tanto para o docente como também para o discente, para que os dois eles possam obter resultados mais positivos, resultados mais efetivos. Então, como mediador, o professor, além de planejar, de agenciar situações didáticas e coordená-las em sala de aula, ele também deve ser um parceiro de jornada, alguém que está disposto a caminhar junto com os alunos, no sentido de estar ali acompanhando seus percursos de aprendizagem. Então, a mediação didática, tanto no ambiente presencial como no ambiente virtual online, numa perspectiva lúdica, vai incluir tanto as linguagens artísticas como também as linguagens multimodais. As linguagens artísticas, a dança, o teatro, música, atividades lúdicas, e as linguagens multimodais, elas são responsáveis por mobilizar e ativar os sentidos e o engajamento dos sujeitos aprendentes, seja através de um vídeo, de uma imagem, fotografia, um áudio, com a utilização híbrida das mais diferentes formas de comunicação e linguagem que estão disponíveis na cybercultura. Então, as linguagens digitais contemporâneas potencializaram a possibilidade criativa, tendo em vista que as tecnologias de comunicação e informação, denominadas por Levy, ampliam a capacidade cognitiva, como a atenção, a percepção, a memória, a criatividade, a inventividade e, consequentemente, a autoria. Então, como afirma Luquezzi, uma prática educativa lúdica possibilitará a cada um de nós e a nossos educandos aprendermos a viver mais criativamente e, por isso mesmo, de forma mais saudável. Então, de acordo com o que foi falado e apoiados no pensamento de Vygotsky, Luquezzi e Duarte Júnior, os passos da mediação didática lúdica elas podem ser sintetizadas no diagrama
a seguir. Então, no diagrama, aqui que vocês podem perceber, a gente tem o passo a passo da mediação didática lúdica. E no primeiro quadrinho eu tenho o que seria o sentir, o intuir. Ou seja, aqui os autores eles vão falar que o processo de sensibilização é algo muito importante na mediação didática lúdica. Então, nesse momento, o professor, o mediador, ele deve apresentar aos alunos, aos estudantes, alguma atividade que seja mais criativa, né? Com o uso, por exemplo, de imagens, uma música, uma fotografia, algum filme, algo que possa captar a atenção dos alunos, né? Que possa prender a atenção dos alunos e que também possibilite a abertura de outros vetores de aprendizagem, além, né, do verbal e do auditivo. Então, aqui, atividades corporais, atividades de relaxamento, de concentração, são atividades que são muito importantes para que o estudante, né, o aluno, ele possa ter uma abertura de espírito para o aprender mais significativo. O próximo passo, né, é o metaforizar. Esse ponto ele diz respeito à potencialidade das problematizações que são lançadas pelo professor ao grupo. Por exemplo, no momento em que um aluno ele faz uma simples pergunta, seja através de um enigma, algum jogo, ou atividade lúdica, alguma metáfora utilizada anteriormente, como por exemplo num filme ou num pequeno texto, mas é algo que vai oportunizar os alunos a pensarem sobre o assunto. Então aqui o aluno ele vai ser levado a refletir, a pensar sobre um determinado tema. E no próximo quadrinho, a gente tem o que seria o experivenciar, o problematizar. Então, aqui ele vai falar que os trabalhos em equipe, né, os jogos pedagógicos, são importantes, porque é trabalhando coletivamente que os alunos eles vão transmitir ideias, compartilhar informações, adquirir novos conhecimentos. Então, aqui o professor ele vai ser o mediador nesse processo, para mais na frente ele ser o responsável por estar organizando as sínteses. E no próximo passo, né, no quadrinho D, eu tenho exatamente o que eu falei, que é a síntese. Aqui eu tenho o sintetizar. Esse momento é o momento da organização das sínteses e é muito fundamental. Então, o professor ele deve reordenar os conteúdos trabalhados dentro da sala de aula, né? Seja a partir de um debate de ideias, em círculo, seja através de uma interpretação de texto ou criação de projetos. Então, aqui diante do grupo, o professor ele vai ser a mente sintetizadora de todo aquele conteúdo que foi visto durante a aula. E por último, a gente tem, né, no quadrinho E, o que seria o criar, o recriar, que é finalmente, né, a produção do feedback. É o momento do professor saber aquilo que foi aprendido pelos alunos, né, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo, ponto positivo, o ponto negativo. Né? É importante saber que esse feedback que ele fala, ele vai dizer que pode ser feito de duas formas, o feedback formal e o feedback informal. O feedback informal ele é aquele que é feito ali no diálogo, no coletivo, professor dialogando com a turma, sabendo o que deu certo, o que não deu certo, pontos positivos, pontos negativos. E o feedback formal é aquele que o professor ele passa uma prova, algum trabalho, algo físico que possa comprovar o que de fato aquele aluno aprendeu. Então esse foi, né, o passo a passo, né, esse foi o último passo, um dos mais importantes, que foi o feedback. Então, esse foi o passo a passo que esses autores consideraram importantes para a mediação didática lúdica. Então, o que a gente pode perceber é que as tecnologias realmente elas têm um grande poder, né? Tanto como apoio didático no compartilhamento, produção de atividades, tarefas e reflexões, como também para pesquisas científicas, também para a criação de designs diversos, mapas mentais, né? Mapas conceituais, infográficos, e também para a produção coletiva e colaborativa do conhecimento. Então, né, de acordo com o que foi falado, a gente realmente chega à conclusão de que as tecnologias digitais, elas têm o poder de aproximar, né, os docentes e discentes. Boa tarde, eu sou a Luziane e eu fiquei com o tema Disciplina Informática na Educação e a Mediação Lúdica das Tecnologias. Bom, é fato que nós sabemos que as TICs, né, elas fazem cada vez mais parte do nosso cotidiano, principalmente no ensino, né? Incluir as tecnologias do ensino nas suas mais variadas dimensões, fazendo uso do computador, um recurso pedagógico. Mas a grande armadilha que nós temos nas tecnologias digitais é achar que ela vai resolver todos os problemas da educação, e não é bem assim.
E nós sabemos que a informática na educação, ela é uma área da comunicação que, mais do que disponibilizar acesso aos computadores nas escolas, ela busca viabilizar a descoberta de informações e a construção do conhecimento pelo discente, né? Constituindo novos caminhos no processo de ensino e aprendizagem. E sendo um componente curricular, a informática na educação ela é o espaço para o futuro docente ele compreender as tecnologias de informação e comunicação como possibilidade de novas estratégias de aprendizagem e também de uma nova relação com seus futuros discentes. Também vai permitir refletir, né, sobre quais são as implicações pedagógicas e sociais aí da inserção da computação no universo escolar e sobre como essa nova construção ela pode viabilizar uma mudança de paradigma em relação ao nosso entendimento do que significa ensinar e aprender. Bom, a informática na educação, sob essa óptica, ela contempla a investigação sobre de que forma essas novas tecnologias podem trazer um diferencial para a educação e para o ensino. E sobre a mediação lúdica, né? Ela vai ser uma construção que vai além das atividades lúdicas, né? Ou seja, ela vai ser considerada mais do que atividades isoladas. Ela vai ser vista como uma proposta de mediação informatizada, né? Que requer a integração das TICs ao processo de ensino e aprendizagem. E nós sabemos que com a informática é possível realizar variadas ações, como se comunicar, fazer pesquisas, redigir textos, criar desenhos, efetuar cálculos, simular fenômenos, enfim. Com a utilização do computador na educação, também é possível ao professor e à escola eles dinamizarem o processo de ensino e aprendizagem, né, com aulas mais criativas, mais motivadoras, e que despertem aí nos alunos a curiosidade e o desejo de aprender, de conhecer e fazer descobertas. A disciplina de informática, né, da educação e a mediação lúdica, eles vão ser tópicos relevantes para explorar a integração das TICs no contexto educacional, dando aí ênfase no uso de abordagens lúdicas, né, para promover a aprendizagem dos alunos. E vai buscar capacitar os educadores também a utilizar essas TICs de formas eficazes em suas práticas pedagógicas, né? Isso vai incluir o uso de softwares educacionais, de recursos online, de ferramentas colaborativas, de plataformas de aprendizagem digital, que vão servir aí para enriquecer a experiência no ensino. E a mediação lúdica das tecnologias, ela vai se referir, né, à incorporação de elementos lúdicos, como jogos, gamificação, abordagens interativas, no uso das tecnologias educacionais. E essa abordagem, ela vai reconhecer o potencial dos jogos e do ambiente lúdico aí para engajar os alunos, para promover a motivação intrínseca e para facilitar a aprendizagem significativa. E quando nós combinamos a disciplina de informática na educação e a mediação lúdica das tecnologias, os educadores eles vão poder criar experiências de aprendizagem mais envolventes e significativas, né? Seja através de jogos educacionais, de plataformas gamificadas, de simulações ou outras atividades aí lúdicas, né? Onde os alunos vão ser incentivados a participar ativamente, a explorar conceitos, a resolver problemas e a colaborar com os seus colegas. E além disso, a mediação lúdica, ela pode promover o desenvolvimento aí de habilidades digitais dos alunos, como o pensamento crítico, a solução de problemas, a colaboração e a criatividade, preparando eles para enfrentar os desafios do mundo digital que está em constante evolução, né? E assim, em resumo, tanto a informática na educação quanto toda a questão lúdica das tecnologias são abordagens que vão buscar e aproveitar o potencial das TICs e do ambiente lúdico, né, para enriquecer a prática educacional. Oi, eu sou a Vanessa e agora eu vou dar continuidade à apresentação falando sobre as possibilidades de interação e criação das ferramentas lúdicas. Bem, são inúmeras as possibilidades de utilização dos artefatos lúdicos digitais. A plasticidade da linguagem digital amplifica as possibilidades de criação, de interação e aprendizagem. Segundo Couto, Porto e Santos, tais artefatos, utilizados em diferentes dispositivos eletrônicos, como computadores, tablets ou smartphones, são estratégias pedagógicas que possibilitam o desenvolvimento da autonomia e da criatividade dos estudantes. Então, atualmente, a tecnologia ela faz parte do dia a dia de todo mundo.
as crianças, os adolescentes, os adultos, eles têm esse meio tecnológico muito inserido no cotidiano deles, e aqueles usuários que são conhecidos como gamers, eles investem horas em frente às telas, às diferentes telas de computador ou do celular. Eles estão imersos em narrativas que os desafiam a representar e a viver distintos papéis, aprendendo e desenvolvendo habilidades cognitivas, ao mesmo tempo em que estão se divertindo, vivenciando assim de forma lúdica diferentes histórias. Então, as ferramentas lúdicas, elas podem ser utilizadas com jogos, com aplicativos. E falando especificamente sobre jogos, né, os games eles passam muito tempo interagindo com os ambientes dos jogos eletrônicos e neles eles aprendem sobre história, mitologia, futebol, guerras, enfim, uma infinidade de conteúdos mediado pelos jogos. E eles passam mais horas jogando do que sentados nas cadeiras das salas de aula. Então, os jogos digitais, os aplicativos, os artefatos lúdicos, quando planejado com o propósito de ser bem aplicado dentro da sala de aula, eles podem ser um grande aliado para a aprendizagem dos alunos, visto que eles estabelecem vínculos sociais e afetivos, seja pela possibilidade de interação com diferentes grupos, diferentes pessoas que compartilham pensamentos, comportamentos ou não, ou pelo caráter lúdico que essas ferramentas trazem. O documento Diretrizes de Políticas para a Aprendizagem Móvel da Unesco aponta as possibilidades de um modelo de ensino apoiado pela tecnologia na construção de uma aprendizagem significativa, promovendo o desenvolvimento de aspectos como a comunicação, a curiosidade, a criatividade, a colaboração e a criticidade, além do próprio desenvolvimento tecnológico e letramento digital. Considerando assim a condição de nativos digitais dos estudantes atuais e daqueles que já nasceram nesse meio tecnológico e aqueles que vêm acompanhando a evolução digital, a inclusão dos softwares na educação, ela aproxima o processo de ensino-aprendizagem do universo do aluno, do fazer cotidiano deles e incentiva eles ao estudo, estimula eles a querer aprender, desperta a curiosidade deles. E aqueles usuários dessas ferramentas digitais, ele se torna ativo nesse processo por meio da representação, porque a partir do momento que eles usam os jogos digitais, aplicativos ou qualquer outra ferramenta tecnológica, eles estão sendo protagonistas daquele meio, eles estão agindo, estão fazendo suas decisões. E o uso dessas ferramentas possibilita a vivência de situações lúdicas, seja pelo computador, pelo celular, pelo tablet. E esses usuários, eles têm a possibilidade de criar, de descobrir coisas novas, de inventar no ambiente em que eles estão acessando. E a própria BNCC, ela reconhece a importância de promover a alfabetização, o letramento e o ensino tecnológico como uma forma de trabalhar a inclusão digital. No entanto, há de se observar a necessidade da criatividade dos professores para transferir esses aplicativos para fins de aprendizagem colaborativa, divertida e eficaz, como afirma Santaella. Ou seja, transformar efetivamente o software em um artefato lúdico digital. É papel, portanto, da comunidade docente, apoiada e incentivada pelas instituições de ensino, desenvolver as práticas pedagógicas que utilizem esses recursos de maneira que eles viabilizem a mediação lúdica. A educação digital no Brasil, ela ainda representa um verdadeiro desafio para muitas instituições de ensino, sobretudo em relação à adoção da tecnologia e das metodologias interativas, além da falta de conhecimento de muitos educadores em relação às funcionalidades dos aplicativos, das plataformas, das ferramentas digitais. Por isso, se torna importante investir tempo e recursos para possibilitar a formação tecnológica dos professores.
porque, como sabemos, o uso desses recursos digitais em sala de aula, ele oferece diversos benefícios. É uma forma de aprimorar a qualidade da educação, melhorar a qualidade do ensino, pode tornar as aulas mais atraentes, inovadoras e dinâmicas, e é um ótimo auxílio para aqueles alunos que possuem facilidade e aqueles que possuem dificuldade de aprendizagem. Ela traz uma vastidão de benefícios que vai ajudar e auxiliar o aluno e o professor. A utilização dos artefatos lúdicos digitais, eles são recursos versáteis a diferentes conceitos, disciplinas, contextos, desde os mais básicos e essenciais até aqueles conceitos e fundamentos de mais difícil compreensão. Fazer uso dessas ferramentas vai possibilitar uma maior compreensão do tema que está sendo abordado, está sendo exposto. O aluno ele vai se conectar, vai se sentir mais, vai aprender mais com essa ferramenta. Oi, gente, voltei para falar sobre um ambiente de desenvolvimento para aprendizagem de programação, o Scratch. Acredito que alguns de vocês já devam ter visto o Scratch, principalmente para aqueles que gostam, né, dessa área de programação. Ah, mas, vamos lá. O Scratch é basicamente, né, uma linguagem gráfica de programação criada pelo grupo Lifelong Kindergarten, acho que é, da Universidade Americana MIT. O Scratch, ele tem como objetivo principal ensinar a lógica, né, de programação para crianças e adolescentes. É, atualmente o Scratch está disponível em 40 idiomas, né, inclusive no português. O ambiente de desenvolvimento do Scratch, ele é bastante acolhedor, né? Ele oferece apoio ao ensino da programação e permite a criação de animações, né, de histórias ou jogos. Tudo isso é de modo muito simples, na verdade. Porque, na verdade, o objetivo é facilitar, é fazer com que as crianças e esses adolescentes aprendam o básico da programação de uma forma divertida, que é na criação de histórias. O que é bastante importante e que, de uma certa forma, pode ser implementado no ensino para que possa ajudar no processo de ensino-aprendizagem e possa ajudar o professor também a colocar, de uma certa forma, esse tipo de ferramenta na metodologia dele para facilitar o processo de ensino. Além disso, né, esses estudantes eles podem compartilhar suas histórias com outras pessoas. Ou seja, é uma comunidade que você consegue estar online e consegue compartilhar suas histórias com outras pessoas. O que é bastante importante porque é um fator que favorece bastante a interação entre as pessoas, né? Fazendo o que elas gostam, basicamente, e aprendendo sobre o que elas gostam. E é tipo como se fosse uma rede social, Scratch. Eu queria passar um vídeo pra vocês aqui, mas eu tentei procurar no Google e eh, são vídeos muito longos, então basicamente foi isso sobre o Scratch. O próximo tópico a ser abordado é sobre os jogos digitais educacionais. Os jogos educacionais eles são desenvolvidos com o objetivo de auxiliar no processo de ensino-aprendizagem. Então, geralmente os jogos digitais eles estão ali entre os denominados jogos sérios e os jogos dinâmicos. Os jogos dinâmicos eles seriam aqueles jogos que visam apenas o divertimento. Já os jogos sérios, além do divertimento, ele também engloba outro aspecto, que é o aprendizado, né? No momento que você está jogando, você também tem a oportunidade de estar aprendendo sobre um determinado assunto. Então, os jogos digitais eles podem favorecer uma mediação didática lúdica em todos os níveis de ensino, inclusive, né, no superior, motivando o aluno e despertando nele o interesse por aprender. E no contexto do ensino da computação, os jogos digitais eles vêm sendo usados como estratégia para a aprendizagem de conceitos que são mais complexos. Inclusive, no artigo ele vai dizer que quem é TI, quem é da informática, sabe que uma das disciplinas mais difíceis é a programação. E no artigo ele vai falar que hoje em dia, por exemplo, existem jogos em que o aluno, enquanto ele está ali jogando, ele também está aprendendo a programar, né? Então a gente percebe que os jogos digitais eles têm essa função, né, de tornar um conteúdo que é complexo, que é mais difícil, de tornar esse conteúdo mais atrativo, mais dinâmico.
Então, é uma ferramenta que pode ser utilizada a favor do professor dentro da sala de aula, né? E que pode tornar o aprendizado do aluno um pouco mais atrativo, mais divertido, né? E além também de estar realmente aprendendo. E sobre outro tema que eu iria tratar seria o ambiente gamificado, né, para avaliação de aprendizagem, que seria o Kahoot, que como nós já conhecemos, né, que é uma plataforma de ensino gamificada que vai nos ajudar a realizar uma avaliação de aprendizagem, né, e ele vai utilizar elementos de projeto de jogos, né, em outros contextos, né, com o objetivo de engajar, de motivar os usuários, ali, de criar todo um ambiente ali propício, lúdico, né, com esse formato, ele é semelhante, né, como nós conhecemos, como jogos de tipo de quiz. Essa ferramenta ela vai permitir que o professor ele construa perguntas de diferentes formatos, adicione vídeos, imagens, diagramas, onde os alunos vão poder utilizar os seus próprios smartphones, né? E eles vão ali responder as perguntas, criando ali uma competição pelas respostas que são corretas, tem toda aquela questão do pódio, né, que é construído no final. E assim, dessa forma interativa, né, o conhecimento é construído e consolidado, né? E além disso, o Kahoot, ele auxilia o professor também a verificar a aprendizagem dos estudantes ali de forma mais atrativa e prazerosa. Oi, gente, voltei para falar sobre ludicidade e, na verdade, eu iria lançar essa questão, em sala de aula, né, de maneira presencial, para ver as possíveis respostas dos meus colegas, para a gente debater sobre o conceito de ludicidade. Eu iria lançar uma pergunta sobre se eles conseguiriam definir para mim o que é ludicidade, e a gente depois ia comentar as possíveis respostas. Basicamente, quando a gente fala de ludicidade, é claro que vem na mente da gente jogos, dinâmicas, recreação, lazer. É claro que de uma certa forma isso tem uma relação com ludicidade, mas ludicidade não é isso. O que é que a gente pode definir todos esses elementos? De atividade lúdica. E a atividade lúdica é totalmente diferente de ludicidade. Ludicidade aqui pra gente e pra Vygotsky também é uma ação, é um fenômeno subjetivo, é algo que está intrínseco ao ser humano, é um estado de ânimo, é uma atitude interna. A ludicidade é um fenômeno que está intrínseco ao ser humano e que pode se manifestar de forma interna, como a gente falou. Nessa perspectiva, a ludicidade ela pode proporcionar uma experiência plena para o indivíduo de sociedade. Uma experiência plena de interesses, de uma certa forma podem estar relacionados com o ser humano. E já todos esses elementos, que é o lazer, a recreação, as dinâmicas, os jogos, isso a gente dá o nome de atividade lúdica, né? A atividade lúdica, basicamente, é uma atividade de cunho objetivo. Porque é basicamente uma experiência cultural que é vivenciada por nós, seres humanos, dentro da nossa sociedade e dentro da nossa própria realidade. E digamos também ainda uma parte mais importante, que essa atividade lúdica ela é um resultado histórico da interação humana na sociedade, na realidade social dele, entendeu? São as manifestações, né, são os resultados históricos, tudo que é vivenciado, por ele dentro da realidade dele, dentro da própria sociedade. E é interessante a gente falar também aqui sobre o papel do professor. O papel do professor entra aqui porque, na verdade, é o professor que norteia tudo. É a partir do professor que veremos, eh, veremos o desenvolvimento do ser humano como um todo. E aqui é interessante para a gente falar sobre a mediação didática e o papel do professor, porque para que a mediação didática do docente seja lúdica, não necessariamente ele precisa utilizar de jogos e brincadeiras, né? O docente ele pode fazer uma aula expositiva lúdica. Por exemplo, desde que a exposição dos professores sejam criativas, né? E que façam os estudantes participarem dessas atividades. Para a aula ser lúdica, o professor ele tem que estar envolvido na atividade que ele elabora, que ele organiza na metodologia dele. Porque assim ele vai propiciar, né, vai promover o envolvimento dos demais colegas. Por exemplo, se o professor faz uma atividade lúdica que envolve grupos, ele vai estar trabalhando diversos aspectos.
dos estudantes, por exemplo, que esses estudantes vêm de realidades diferentes, que esses estudantes são de etnia, são de raças diferentes, então vai estar trabalhando, tudo isso de uma forma bastante criativa, que é uma aula expositiva lúdica. Então é bastante importante a gente ter feito essa distinção, né, essa diferença entre atividade lúdica e ludicidade, que são conceitos totalmente diferentes que vemos aqui, mas que de uma certa forma tem uma ligação. Então, isso é importante. E aqui tem um exemplo de plataforma que o texto nos dá, que é o Arduino. É uma plataforma de prototipagem eletrônica. É um dispositivo de hardware livre, ou seja, ele permite intervenções a partir da disponibilização do hardware básico. Outro componente dessa ferramenta é o software integrado de desenvolvimento, IDE Arduino, que ele permite a programação das placas para que elas executem as funções desejadas. É uma plataforma fácil de usar e diversas aplicações na área da educação de diversas disciplinas já podem ser encontradas nelas. Então, é uma plataforma que o uso dela é de fácil compreensão e várias disciplinas você já pode trabalhar com essa plataforma. Oi, gente, voltei de novo para mostrar nossa ferramenta, né, o Miro. O Miro basicamente é uma plataforma de quadro branco online, né, assim como as outras ferramentas, assim como o Padlet, né, que é ideal para trabalhos colaborativos e para apresentar informações de uma maneira criativa, né. O Miro é uma ferramenta que pode ser usada, de várias maneiras diferentes. Por exemplo, remote brainstorming, que é como se fosse um mapa com várias ligações, tipo, porque brainstorming é tempestade de ideias, então é basicamente um controle sobre várias outras ideias, né? O mind mapping, que é um mapa mental. Todo mundo conhece mapas mentais, né? São basicamente o resumo sobre um determinado ponto. Basicamente são as partes mais importantes de um ponto. Designing, são modelos, né? Planning, que são planos. Demonstrating concepts, para demonstrar conceitos. Ou presenting in a creative way. Tipo, apresentações em maneiras, tipo, em diversas maneiras criativas. O Miro também pode ser usado em sessões, por exemplo, para engajar os estudantes, eh, eh, para que eles tenham acesso e interação com outros quadros, né, do Miro e também interação entre outros estudantes e tal. Até incentivar também os processos, os trabalhos, né, de outros estudantes. Então agora eu vou falar sobre as funcionalidades básicas do Miro. O Miro basicamente funciona como todas as outras plataformas, né, e outras ferramentas, assim como o Padlet, mas embora ele funcione igual a essas plataformas, ele se diferencia porque a gente consegue adicionar outras ferramentas. Por exemplo, no Miro basicamente tem os boards, né, que são os quadros, as frames, que são as molduras, shapes, que são as formas, e text, que são os textos, né. Os quadros basicamente, eles contêm, tudo do Miro, né. Se você está usando um plano educacional, grátis, você vai ter acesso a quadros ilimitados e pode ser capaz de criar inúmeras colaborações de maneira ilimitada, né. Os quadros no Miles, eles basicamente são infinitos e você pode continuar usando, né, os quadros e de maneira criativa para criar esses conceitos e tal, os mapas mentais. Já os frames, né, que são as molduras, são ferramentas que podem usar de diferentes formas, de formas separadas, tipo itens, ideias com os quadros, né. Isso significa que você pode, ter diferentes coisas em um só quadro, entendeu. As formas, elas basicamente, né, que são as frames, elas são uma ótima forma de navegar, dentro do Miro, né. Assim como, entre, moldura e moldura, né, porque na verdade o foco é no próprio conteúdo. Tem os shapes, né, que são as formas,
Na verdade, tem várias formas dentro do Miro, né? E elas podem ser usadas para desenhar várias outras formas dentro do próprio Miro. Os texts, né, que são os textos. Os textos são a ferramenta do Miro que são usadas assim como assim como se fosse uma caixa, né? É, é, onde podem ser selecionadas várias ferramentas e criado um espaço onde você pode preencher essas formas, né, com textos, basicamente. Basicamente você vai digitar o que você quer é, é, é dizer. Então foi isso, gente. Essa basicamente foi a nossa apresentação sobre mediação didático-lúdica, né, na informática. Espero que vocês tenham compreendido sobre os conceitos propostos aqui nesta teoria. E é isso, até uma próxima vez. Muito obrigado pela atenção de vocês.